E aí galera, bom dia! Hoje a gente vai fazer uma revisão naquelas questões que eu passei para vocês na última aula. Também falar um pouquinho da classificação e divisão das provas do atletismo, né? Conhecendo aqui, iniciando pelo conhecimento da pista de atletismo. Então vocês podem observar, aqui é um modelo de pista de atletismo. Esse modelo ele varia de estádio para estádio, principalmente a parte do campo, as competições de campo. A pista de atletismo ela tem 400 metros de extensão, né? Ela é ovalada com duas retas paralelas e um comprimento total de 400 metros. Então, para cada tipo de prova, para cada distância a ser corrida, né? Para cada corrida existe um ponto de largada, como vocês podem ver, e uma única chegada. A chegada ela é única para todas as provas. Existem as áreas de arremesso de disco e de martelo, a área de arremesso de dardo, a área de saltos horizontais e saltos verticais e as áreas de arremesso de peso. Então, essa é basicamente um projeto, né, de uma pista de atletismo. E aqui eu trago algumas curiosidades para vocês, né? Por exemplo, o perfil do atleta. Para as provas de velocidade, a gente tem que ter um atleta mais forte, com um nível de explosão muito grande, ou seja, força explosiva, um nível de resistência anaeróbico bem elevado, né, e passadas longas e rápidas. Já para os atletas de meio fundistas, a gente vai ver quais são as provas de velocidade e as provas de meio fundo. Eu tenho atletas mais magros, que tem que aliar resistência e velocidade. E para as provas, né, de fundo, que são as provas de longa distância, geralmente o perfil dos atletas eles são pequenos, né, tem maior resistência aeróbica, né, tem um nível de resistência aeróbica muito grande, até para aguentar correr, né, um percurso determinado da prova. E aqui também vocês conseguem ver, né, os locais de largada de algumas das provas e o único ponto de chegada para todas as provas de corrida, todas as provas de pista do atletismo. Então as provas do atletismo se classificam em provas de pista, provas de campo, provas de rua e provas combinadas. As provas de pista são as corridas de velocidade, né, comumente conhecida como corridas rasas, corridas de revezamento, corridas de meio fundo e as corridas com obstáculos. Então todas essas corridas aqui acontecem na pista de atletismo. Na prova de campo, as provas de campo são todas as provas de lançamento e de salto, né? Provas de lançamento e de salto, como vocês podem ver aí. E as provas de rua são duas, a marcha atlética e a maratona. E ainda existem as provas combinadas. O heptatlo para as mulheres é uma prova feminina, onde as atletas disputam 7 provas, dentre essas outras que foram apresentadas anteriormente, e o decatlo para os homens, a prova masculina, onde os homens disputam 10 provas que a gente vai ver posteriormente. Então, ainda falando da classificação das corridas, a gente tem as corridas de pista ou de velocidade, né, que são as corridas rasas, que são 100, 200 e 400 metros. Então, são as conhecidas corridas rasas ou de velocidade no atletismo. A gente tem as corridas de meio fundo, que são corridas de 800 e 1500 metros, de velocidade prolongada, né? E as corridas de fundo, que são as corridas de 5 e 10 mil metros. Temos também as corridas com obstáculos, que são 4 provas, 100 com barreiras, 110 com barreiras, 400 com barreiras e 3.000 com obstáculos. Por que não 3.000 com barreiras? Porque nessa prova de 3.000 metros, de 3 quilômetros, além das barreiras, existem outros obstáculos, como um poço com água, e dentre outros, certo? Que não me recordo aqui agora. E existem as provas de revezamento, que são 2 provas, 4 por 100 e 4 por 400. O que é isso? Os atletas, cada atleta, são 4 atletas que vão correr 100 metros na prova 4 por 100, ou seja, cada atleta vai correr uma parte da pista até completar uma volta toda. É uma prova em equipe, onde vence a equipe que chegar primeiro. E há uma área para a troca do bastão e tudo mais. E a prova de 4 por 400 metros, cada atleta dá uma volta na pista.
né? E por último, as maratonas, que são provas de pouco mais de 42 quilômetros, 42.195 metros. Na verdade, o percurso de heptátulo e decátulo. Como eu falei anteriormente, o heptátulo é uma prova feminina em que as atletas competem por 2 dias disputando 7 provas. Quais são as provas? No primeiro dia elas disputam a prova dos 100 metros com barreira. No segundo dia, salto em altura. No primeiro dia, elas competem, refazendo aqui, a prova de 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e a prova corrida de 200 metros. No segundo dia, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. Então, essas medidas que estão em destaque aqui em vermelho, esses tempos e essas distâncias, né, o atleta tem que alcançar o mínimo para ter 1000 pontos. Então, à medida que as provas vão acontecendo e de acordo com o tempo ou a distância que ele atingiu, ele vai sendo classificado e pontuando. Vence a atleta que obtiver a maior pontuação na junção das 7 provas. Para o masculino, o decátulo, né, é uma competição em que os atletas vão disputar 10 provas, que são essas aqui. Os 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros no primeiro dia. E no dia seguinte, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros. Então vocês observam que algumas provas de meio fundo, algumas provas de velocidade e algumas provas de lançamentos e saltos. Então a combinação de todas essas provas é que vai fazer com que o atleta seja vencedor, né? Vai concluir a competição de decátulo nos jogos, seja olímpicos, seja mundiais ou campeonatos de atletismo. As provas de salto no atletismo, elas são realizadas no campo, né? Aqui você percebe a área do salto com vara, nesse modelo de estádio, salto em altura e do salto em distância e salto triplo, né? Então o campo é toda essa área que está dentro da pista de atletismo, né? Que a pista de atletismo ela acontece por fora, ela limita a área de campo do atletismo, certo? E aí ao lado vocês veem figuras de provas do salto em distância, do salto em altura e do salto com vara. O salto em altura, né? Os atletas eles têm um percurso para correr e devem saltar um sarrafo, né, colocado a uma altura lá determinada por ele, e a cada salto que ele consegue fazer, ele pode aumentar essa altura em 3 centímetros. Se ele derrubar o sarrafo as 3 vezes seguidas, ele está eliminado da prova. Então, esse é o objetivo e assim acontece a prova do salto em altura, como vocês estão vendo aí nas fotografias. O salto com vara. O salto com vara existem 4 estágios. O primeiro dele é a corrida, em que o atleta acelera. O segundo é quando ele encaixa a vara e impulsiona, né, a fase de impulsão. E o terceiro é o voo, que é quando o atleta sai do chão e tenta passar por cima do sarrafo. E a quarta fase é a fase de queda. Se ele conseguir passar por cima do sarrafo sem que o sarrafo caia, o salto é válido. Se ele não conseguir, o salto é invalidado. Se ele fizer isso 3 vezes seguidas, ele está eliminado da competição. E à medida que ele ultrapassa o sarrafo, ele pode aumentar a altura do sarrafo a 5 centímetros de uma tentativa para outra. Okay? Outra prova de salto é o salto em distância, que é quando o atleta ele corre cerca de 40 metros, coloca o seu pé de apoio nessa tábua branca aqui da figura 1, né, onde tem um umzinho, e salta numa caixa de areia e até um processo de aterrissagem, que é o terceiro estágio do salto, né? A impulsão, a fase de voo e a aterrissagem. Vai valer a distância em que ele do salto da tábua até o momento em que ele tocou no solo. Okay? O triplo, ele difere do salto em distância. Por quê? Porque são 3 voos que o atleta dá. Primeiro ele apoia, impulsiona, apoia novamente o pé no chão, dá outro salto, impulsiona e apoia a última vez o pé no chão e cai na caixa de areia. Então é contada a medida desde o primeiro apoio aqui, na figura 1, até o momento em que ele cai no solo aqui,
na caixa de areia. Aqui tem esse exemplo aqui na imagem, e embaixo tem outro exemplo, uma outra figura demonstrando a mecânica do salto em distância. Aqui nas fotos também, ao lado. E quais são as provas realizadas no campo? Então são todas as provas realizadas no campo, todas as provas de lançamento e todas as provas de salto, como está colocado aqui ao lado. Nós já falamos das provas de salto, falar das provas de lançamento, mas um pouco antes eu vou falar aqui das características da maratona. A maratona ela tem como característica, a primeira característica dela é a distância. O percurso é de 42.195 metros. Então, para que vocês tenham noção da distância, é um pouquinho mais longe daqui da saída de Bonabuiú até a entrada do triângulo ali que vai para Quixadá e Xeramubim. Até ali só dá 41 quilômetros. Então ainda tem um pouquinho mais distante do que aquilo dali. Então é uma prova que dura em média pouco mais de 2 horas. Exige bastante técnica do atleta, tanto físico quanto psicologicamente. Eles têm que estar muito bem preparados para ele aguentar um ritmo, poupar energia para gastar no final. Pois se ele acelerar no início, ele não vai ter energia para concluir a prova. Os atletas maratonistas geralmente são atletas pequenos, leves e que têm uma capacidade pulmonar incrível, né? Sua musculatura altamente resistente, né? Que tem um nível de resistência aeróbica muito tardio, né? De longa duração e resiste à fadiga até o final. Então, os maratonistas predominam as fibras musculares de contração lenta e vermelha. Então, como eu falei lá no início, para cada tipo de prova existe um biotipo de atleta. Para um atleta velocista de 100 metros, a predominância de fibras musculares são as brancas, né, de contração rápida. Então, é isso que predomina no atleta de velocidade. E no atleta de maratonista já é o contrário. E falando das provas de arremesso, vamos começando aqui com o arremesso de peso, em que o atleta tem um peso, se homem ou mulher, se homem 7,2 kg e mulher 4 kg, tem uma área de arremesso, né, ele tenta lançar o mais longe possível, né, em 3 tentativas para cada atleta, o mais longe possível que ele conseguir. O lançamento de disco também tem peso diferenciado para homens e para mulheres. O módulo de competição é semelhante, são 3 tentativas. Vence aquele que conseguir lançar o disco mais longe. O lançamento de dardo também tem um peso diferente para homens e para as mulheres, né? E o atleta tem um tempo determinado, né? Ele faz uma corrida e após essa corrida ele lança o dardo. É válido aonde o dardo bate com a ponta no chão. É marcado a distância do arremesso, né? do lançamento do dardo. E, por último, o lançamento de martelo. Também, como no arremesso de peso, né, tem o mesmo peso de 7,2 kg para os homens e 4 kg para mulheres. O atleta também tem 90 segundos para lançar esse martelo, esse equipamento que você está vendo aqui na foto, a maior distância possível, né? Detalhe, gente, para cada um desses lançamentos aqui tem uma área de lançamento. E o atleta não pode pisar fora dessa área de lançamento antes que o objeto caia no chão. O peso, disco, dardo ou martelo. Certo? Se ele pisar fora, o lançamento é inválido. Ok? Então por hoje é só. Né? Quero alertar vocês que na próxima semana a gente vai fazer uma prova. E nessa prova vão cair questões sobre capacidades físicas e sobre atletismo. Então estudem bastante o material que foi disponibilizado para vocês, está lá no Classroom, né? Guardem esse material que está sendo disponibilizado também via WhatsApp. E muito obrigado, fiquem com Deus e boas aulas.